no meu Pai que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá orgulho da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Dia 9 de 10, 28 de julho de 1915. A alma que vive na divina vontade forma um só coração com Jesus. Um só coração, né? Uma só vontade. Vive um único amor. Segue. Repetia minhas lamentações. Com Jesus dizendo: como me deixaste? Prometeste-me que todos os dias, pelo menos uma vez, viria. E hoje já passou amanhã, o dia, né? O dia está a acabar e ainda não vens. Né? E ela a esperar. Né? Não sai do seu posto. Né? Jesus que destroço é tua privação, que morte contínua, apesar de tudo, estou abandonada de tudo, em tua vontade, né? Que apesar de tudo, estou abandonada de tudo em tua vontade. Né? Ela não sai, ela não deixa Jesus para ir, para outras ocupações. Eu não vou fazer outra coisa. Já não é mais tua vontade, o meu estado. Vou fazer outra coisa. Se lamentava, mas permanecia, né, no seu posto. Isso é importante, a constância, né? É o martírio da atenção que nos é pedido, que nos tem sido pedido. Quando estou abandonado, tudo em tua vontade, e mais, te ofereço, não só, mas te ofereço esta tua privação, como tu me ensina, para dar a salvação a tantas outras almas. Por quantos instantes estou privado de ti. Esse sofrimento, essa privação, ela oferece. Isso, essa tua privação me ensina para dar a salvação a tantas outras almas. Por quantos instantes estou privado de ti. Pelos muitos que diante desta condição, deixa Jesus, vai fazer outra coisa. Diante de situações, onde está Deus? Que Deus que nada, eu vou se lixando para Deus. Né? E ela aqui, na privação que ela sente, que é a própria privação da divina vontade da criatura, de suas criaturas, como não está nem aí com Deus, que quer saber de curtir a vida, né? Ignora o dom de Deus, ignora, né? Despreza o dom da vida que Deus deu a ela, vai gastar, se desgastar, né? E até mesmo perder essa vida a troco, à custa de prazeres humanos, prazeres ilícitos, né? Contra a vontade de Deus, né? Dar a vida coisas contrárias a Deus. Talvez aqui na privação que ela sentia, que era a própria privação da divina vontade de suas criaturas, ela reparava a Deus, reparava a Jesus na condição de filho da divina vontade, dando Deus a Deus, e não só por ela, mas por todos. Reparava por todos, podendo assim, então, por graça, amor e misericórdia, Deus derramar, né, o vale benéfico sobre todos, todas as almas. E aquelas que têm uma certa abertura para acolher essa graça, né, poder gostar dos seus benéficos efeitos, né, como que partilhávamos, né,
Então, no instante da morte, ela reconhece a Deus. Ela se volta a Deus, reconhece que Deus perdeu e o quanto coisa vã buscou e anseia por ele. E esta já acaba, né, por alcançar, né, uma contrição perfeita, um arrependimento sincero e verdadeiro, de restituir a Deus a alma, né, e assim ela ser restituída a Ele, ainda que tenha que preencher um pouco os vazios do amor, mas diante da vida que levava, a vida que foi consumida, né, pelo pecado, pelo mundo, pelos vícios, né, no instante da morte, ela viver esse arrependimento, essa condição perfeita, né, é um triunfo da misericórdia de Deus, né, Deus quer salvar a todos, né, como disse, é um triunfo de sua misericórdia, levar essa alma a entrar, né, ainda que passar por uma purificação no purgatório, né, até mesmo essa condição debilitada em que ela se encontra, no ápice da morte, todo esse sofrimento, e já é uma parte da purificação, como ele mesmo disse, essa, né, para que essa alma não se perca, né, ela teve um fim tão dolorido, né, tão sofrido, né, mas não se perdeu, mas que necessita agora de reparações, né, sufrágios. Ele diz lá na Santidade das Virtudes, disse lá na Santa. E aqui na Divina Vontade, com esse ato de luz, né, ela já recebe o sufrágio, a salvação de sua alma. E até, de certa forma, um pouco menor, né, que ainda na prisão do corpo, em sua consciência, sã consciência, viveu, de certa forma, uma experiência do amor de Deus. Né? E é por ter vivido essa experiência do amor de Deus que ela, ao invés de se lançar do inferno, ela se refugia na misericórdia de Deus. Né? Aceita o amor, diminui em parte, né, o seu purgatório e vive, né, a sua passagem já oferecendo a Deus, né, como, como reparação, né, expiação pelo tempo dele, pelo tempo que fugiu dele, que abandonou ele. Né? Então aceita a sua dor, a sua enfermidade, a sua condição e oferece. Assim como mesmo que tem a partir da sua privação oferecia como e essa pessoa também oferece a sua vida, né, ao batismo da cruz, né, como foi dito que imprime Deus a alma e a alma em Deus. Uma graça muito grande, né, diferente dos olhos humanos que estão em volta diante de uma situação não familiar, tão debilitada, tão doente, sofrendo, né, começa a questionar Deus, começa a perder a fé em Deus, a blasfemar contra Deus, né, a pensar só em si, não pensar na pessoa, né, que está descansar, que precisa partir, que já deu, ela quer manter a pessoa ali, né, mesmo doente, mesmo na cama, mesmo em situação vegetativa. É só pensa nela, na satisfação dela. Ah, minha mãe esteja aqui comigo, independente de qualquer coisa. Né? Eu cuido dela. Minha avó, né? Então, uma situação que eu tenho que dar o que fazer para a pessoa compreender. Então, uma senhorinha me disse 2 anos depois da morte do filho dela, tanto chorar, chorar. Um dia, né, ela pediu a Jesus que não queria chorar mais pela partida dele.
que ela já estava começando a entender que foi necessário, que foi vontade de Deus. E então ela testemunhando, né, que finalmente conseguiu, né, alcançou essa graça. E a partir desse dia nunca mais chorou, né, pela perda de um filho, né, jovem, né, que ela teve. Ou seja, ela entregou a Deus, né. Então tudo isso concorre, né, para um breve purgatório da pessoa, né, que essa entrega, né, acaba que surge lá para a alma dele um preenchimento do desapego da mãe para o filho e a primazia a Deus, aceitando a vontade de Deus. É a ordem das coisas. Deus deu, Deus tirou. Também não é correto que uma mãe tenha filho, mas Deus tem os seus propósitos, seus motivos, e assim a correção, estabelecer a ordem. Ele tem os motivos e circunstâncias pela qual assim agiu, assim permitiu. Na condição desse jovem mesmo, foi uma enfermidade repentina e questão de poucos dias. Ele não resistiu e faleceu. O jovem esse que estava, né, em plena forma, com saúde, de repente, como eu disse, muito rápido, vai continuar. Eu te ofereço esta aprovação como tu para dar a salvação a tantas outras almas por quanto estou privado de ti. As penas que sofro enquanto estou privado de ti, ponho-as em teu coração para impedir que as ofensas das criaturas em seu coração e para impedir a ti que as condene a alguma alma no inferno. É o filho de uma vontade comum. A vontade de Deus tem essa propriedade de dar Deus a Deus, de sofrer no lugar de Deus. Como ela diz nas 24 horas da paixão, descanse e permita que eu sofra em teu lugar. Que não é a criatura em si, é a própria vontade divina, é Deus na continuidade da humanidade de Jesus e na criatura. Então, a criatura torna-se partícipe da vida divina. E assim como Jesus dá a livre a Deus, continua aqui a obra dela, que portanto exorta, corrige, ordena, tem a posse de Deus e faz em nome de todos, das almas do passado, presente e futuro, a fim de livrar a todos de coração aberto aos que recebem, que acolhem a verdade, porque Deus não violenta, mas com tudo isso, ó, Jesus, a natureza, me sinto transtornado. Incessantemente te chamo, te suspiro. Quanto isso, a natureza, sinto transtornada. Como eu dizia na parte do povo, não nos movemos por sentimentos. A nossa natureza permeia, se debate, que fica transtornado aqui com a privação. Incessantemente busca, chama, suspira por ele. Então, apesar das circunstâncias, não sairmos da ordem.
né? Tá doendo, tá isso, tá aquilo, mas permaneçamos, né? Permaneçamos. Enquanto eu estava a fazer isto, o meu amado Jesus pôs os braços à volta do pescoço, apertar-me e disse: Minha filha, diz-me o que desejas, o que queres fazer, o que amas, o que desejo. Eu disse, eu desejo a ti, e que todas as almas sejam salvas. Quero fazer a tua vontade e te amo. Eu desejo a ti que todas as almas sejam salvas. O que queres fazer? Eu quero fazer a tua vontade. E o que amas? Amo a ti somente. Então não quero outra coisa senão a vontade de Deus. E não há uma outra coisa senão o próprio Deus. Esqueceu-se que ela no passado tinha como né, de suma importância. Como na realidade nossa, que é onde coisas são importantes, onde se prioriza coisas mínimas, suas prioridades, seus interesses, suas futilidades, né? Coloca em segundo plano a vontade de Deus, o propósito de Deus. Né? E põe a perder, né, de fato, o propósito de Deus para a sua vida, priorizando os seus interesses. Né? Não esvaziar-se com isso. Não se enche de Deus, não ama Deus como ama Deus, não vive o que está dizendo lá no título, ama que vive na divina vontade de forma um só coração com Jesus. Portanto, não é mais a criatura, mas o próprio Jesus a viver. Portanto, não mais os seus interesses, mas os interesses de Jesus, que é muito maior do que todos os problemas que possamos ter ao longo da vida, que acaba não nada diante dos problemas, entre aspas, né, que Jesus tem. Problemas esses que não são outra coisa, senão a desobediência da criatura humana, né, o quão afundadas na lama de sua vontade propícia e na ignorância não consegue desapegar dela. Então Jesus diz: Então você deseja o que quero eu. Com isso você me tem em seu próprio caminho e ama você. Nem você pode se desunir de mim, nem eu de você. Fundiu-se. É uma gota no oceano divino. A criatura, a gota e o oceano da divina vontade é Deus. Já não se separa, nós temos só fundir-se um ao outro. O que um quer é o anseio do outro, né? E vice-versa. Reina aqui a vontade querida de Deus, a vontade divina. Com isso, você me tem em seu próprio punho. Ela tem a posse de Deus. E eu a você, e Deus tem a posse da criatura, da divina vontade. A pequena filha da divina vontade. Nem você pode se desunir de mim, e nem eu de você. Que a privação, a dor que ela sentia é para reparar a divina vontade, a privação de toda a criatura humana que insiste em viver separada de Deus. E tristemente, como ele disse, até as almas devotas, religiosas, que se dizem totalmente de Deus, vão bem, caminham bem enquanto estão em conformidade com a vontade delas, basta uma adversidade, uma situação contrária para elas desanimarem, blasfemar contra Deus e até mesmo deixar tudo.
você diz então que eu te deixei? Jesus. Então ele adicionou com o sotaque: minha filha, quem faz minha vontade está tão fundido que seu coração e o meu formam um só. E como todas as almas que se salvam por meio deste coração. E conforme se forma um batimento assim, a salvação saindo da boca deste coração. Então darei à alma o mérito daquelas almas salvas, porque ela quis junto comigo a salvação daquelas almas e haver servido dela como filha de meu próprio coração, que é a humanidade de Jesus na criatura em vida. E essa criatura em vida morre para si mesmo, Jesus quem vive nela. E portanto, o coração de Jesus, né, ao próprio Jesus, é pela salvação das almas. É a continuação da vida de Jesus, né, na criatura em vida, por amor a Ele, né, por amor. Então, a felicidade dos bem-aventurados e ainda maior na criatura em vida. É a bem-aventurança já na terra, na vida da criatura, porque ela, por amor, com total liberdade, se une, torna-se participante no plano, no projeto de criação, redenção e salvação, santificação, né, das almas. E em âmbito universal, porque é doado muito de Deus, né, das almas do passado, presente e futuro. É, muito, como disse aqui, adicionou um sotaque terra. Minha filha, quem faz minha vontade está tão fundido comigo que seu coração e o meu formam um só. E como todas as almas que se salvam por meio desse coração, e conforme se forma o batimento, assim tornam a salvação saindo da boca deste coração. É, é um com Deus, como disse, com participação com Deus na criação, redenção e santificação das almas. E é o propósito da divina vontade que Deus não quer mais trabalhar sozinho, ele quer a participação da criatura, não só como a santidade das virtudes, né, que visa a salvação da alma, né, individualmente, agora na divina vontade, ele se serve dessa alma para dar continuidade da sua vida, da sua humanidade dela, para trazer ela seu ato único, né, na divina vontade. As orações, as ofertas, a vida dela, né, é fonte de bênção, fonte de cura, de conversão, de libertação, de salvação, de santificação para todos, né, no âmbito universal. Reanima o que está decaído, traz saúde ao doente, no âmbito espiritual, traz luz às trevas, né, salvação para os que estão, né, à beira do precipício da condenação. São um orgânico benéfico, né? E assim por diante, dá a qual, segundo as suas necessidades, mas também as suas disposições, né? Segundo a necessidade e a disposição da alma, né? Cada um colherá, receberá aquilo que está aberto, disposto a receber, né? Como diz Deus, quer se dar, mas só se dá a quem pede. Quem não pede, não quer receber. Preciso pedir. Deus sabe que está no nosso íntimo, mas Ele quer que nós, né, vamos solicitar, né, que nós exteriorizaremos, a gente exteriorize
que está no nosso como diz a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é muito importante. Essa necessidade, né, da partilha, da comunicação, a palavra, né, para exteriorizar o que está no íntimo do nosso coração, né, a fim de viver essa purificação, né, do humano para o divino, né, que a partir dessa comunicação, purificando, né, sendo conhecido o que está dentro, discernindo, separando, né, pensando, humano e absorvendo, permanecendo só como esse exercício tornar um com Deus, não para o bem da sua própria alma, mas para a correspondente satisfação de Deus e a salvação das almas. Né? Aqui o conhecimento da verdade divina a todas as almas. A ânsia de que todos cheguem ao conhecimento e à vivência dessa verdade. Jesus confia em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Como foi dito na escola, uma situação que temos como ente da nossa casa, né, uma situação de desordem que corrigimos alguém, é em extensão a um âmbito universal. Né, é uma reparação no âmbito universal. Então, o que fazemos com o filho, por exemplo, em âmbito universal a todos os filhos, assim para com a desordem do marido, da esposa, do irmão, né, um colega de trabalho, o ato em direção àquela criatura se estende a todos, assim como o ato em direção à Nossa Senhora, mas que se estende a tudo, ela própria veio a nos trazer a graça, o dom que ela recebeu. Nos tem que como é. Então, a quem entendeu, não se guarda para si, não guarda para si, mas quer levar aos demais, a fim de viverem eles tal felicidade. E, acima de tudo, dar a Deus tamanha correspondência, tamanha satisfação, que é a satisfação do próprio Deus. E não que Deus seja né, que quer a humanidade toda, curvando-se diante dele, não que não tem o direito de exigir isso, mas não é bem assim, é por amor. E nessa condição, quem se beneficia muito mais é a própria criatura. Sabemos que Deus é Deus e o continuará sendo, independente da criatura, né, se voltar a ele ou não. Mas se a criatura, ao voltar-se a ele, ao posto, né, ao propósito ao qual foram criados, recebe então a plenitude, né, da criação, correspondendo, satisfazendo a Deus e assim satisfazendo-se no pleno cumprimento e acabamento todo plano, todo projeto de Deus é ao sétimo dia, né, o dia do descanso de Deus, onde toda a criatura, toda a criação unida ao seu Criador descansará, né, e viverá então esse dia, né, esse dia eterno, né, o sétimo dia, o descanso de Deus na criatura e a criatura descansa no seu Criador. A ordem ao propósito ao qual foi criado, o acabamento final. Né? Trabalhemos para esse dia, até para que esse dia venha em breve, segundo o que ele divino. Amém. Deus abençoe tudo.